seguir, a gente vai falar já sobre turma virtual, onde a gente vai concentrar todas as informações que a gente possui. Em relação ao portal do docente e as funcionalidades, se vocês forem passeando pelo sistema e identificarem alguma função, alguma situação, por favor, compartilhem a dúvida, que pode ser também outras pessoas, e a gente já esclarece isso, certo? Então, na turma virtual, a principal característica dela é que ela é um local que armazena informações sobre a turma e vai permitir aumentar a interação entre alunos e professores. Ele é igual ao Moodle? Não deixa de ser igual ao Moodle. Porém, aqui na turma virtual, a gente tem integrações vinculadas ao nível de ensino graduação que o Moodle não permitiria diretamente, a não ser com uma integração. Então, a gente tem aqui para o CIGA, na turma virtual, ele foi pensado como uma extensão da sala de aula mesmo, para turmas presenciais, onde o aluno pudesse conseguir conteúdo disponibilizado em aula a qualquer momento, né? Não necessariamente só em aula. Ali também ele tem a oportunidade, vocês como docentes têm a oportunidade de trocar notícias, de informar dados da turma, de jogar avaliações, enquetes, informar sobre os conteúdos, disponibilizar outros serviços. Então, é como se fosse, para quem já usa, alguém aqui já usa o Moodle? O Moodle é mais disseminado, né? Então, vocês vão visualizar que tem algumas situações que são semelhantes ao Moodle. O conteúdo programado, as informações que você precisa divulgar aos alunos. Agora, aqui na turma virtual, a gente tem a possibilidade de lançar nota, lançar frequência, que já sejam associados a outras informações que vocês vão precisar dentro das consultas de funcionários de vocês. Exemplo, declaração de disciplinas ministradas, com as turmas que são criadas, vocês já vão ter acesso a essas informações com a sua carga horária. Os dados relacionados à carga horária de cada aula também já ficam ali disponíveis. As informações de turmas que ainda não foram consolidadas e que precisam ser fechadas nesse período letivo. Então, tem algumas funcionalidades que permitem essa interação. Mas é aqui, na turma virtual, que você vai exibir o cronograma de aulas do seu componente curricular, né? Cadastrando os assuntos que são referentes a cada dia de aula. Vai visualizar os participantes da turma, tanto os discentes como os docentes. Vai poder visualizar o programa do componente curricular que foi cadastrado para que você possa ser auxiliado no seu plano de ensino, né? No sistema, no CIGA, você consegue montar o seu plano de ensino com base nos programas e nas emendas daquele componente curricular. Então, ali você vai definir metodologia, avaliação, as datas dessas avaliações, os assuntos. Vai poder cadastrar notícias e também aulas extras relacionadas à turma. Dentro do CIGA, você consegue ter essa flexibilidade de, no caso de uma possível aula que não pôde ser dada no dia, cancelar essa aula para poder habilitar um novo dia de aula para cumprir aquela carga horária que ficou faltando na turma, por exemplo. E aí essa aula extra, ela é criada pelo docente, os discentes são notificados e também pode ser criado em qualquer outro horário que não seja da turma, certo? Porque às vezes ocorre, em comum acordo com os alunos, a participação. E eu acho que os sábados e dias letivos também já estão como os dias de aula aqui, mas caso exista um evento extra, né, uma situação extraordinária, vocês também já podem incluir essas informações como aulas extras. Cadastrar notícias, né, como eu falei, registrar a frequência e as notas dos discentes. A gente vai ver que vai ser facilitado essa parte de frequência, porque os alunos, você vai poder registrar essa frequência tanto diariamente, como em lote, digamos assim. Então, digamos que, não sei se é prática, mas geralmente se passa uma lista de presença e depois, ao final do processo, é que você vai registrar as informações. Você pode fazer isso tanto online, como pode fazer isso também através dessa mesma metodologia, e depois só jogar no sistema de uma maneira mais simplificada, né, em lote. Eu vou mostrar também essas informações para vocês. Importante que todas as turmas, né, como eu mencionei, o docente leciona, independente do nível que quer acessar, do nível de ensino que ele está vinculado, todas elas vão fazer parte do portal do docente e também vão habilitar turmas virtuais para cada uma dessas turmas que você selecione. Então, quando a gente fala em turma virtual, a gente está falando desses links aqui que aparecem para vocês no momento em que vocês acessam o portal do docente. Se você é um docente com turmas a ser ministrada dentro desse ano-período, essas informações dos componentes curriculares vão aparecer com a possibilidade de link para acesso da turma virtual. Então, aqui no portal do docente, vocês só estão vendo que existem aqui outras funções e também a possibilidade de ver turmas anteriores. A gente migrou as informações que estavam dentro do CIWeb para o CIGA.
Então, vocês não perderam as informações que vocês já tinham nas turmas anteriores. Vou já pegar o café ali, porque eu tô sacola, porque tá faltando ali a pilha. Mas é isso mesmo. Vocês vão ter a visão das turmas anteriores, independente de estar ou não em uso do cigarro naquela época, porque a gente migrou essas informações também, e aqui vocês vão ter a visão de todas as turmas associadas. É até interessante que, caso vocês não identifiquem alguma, já alertem, né? Porque aí a gente já verifica se tem alguma situação que está faltando. Vocês também podem visualizar que, lembrando, a gente tem um banco atualizado de junho, então, início de junho, quase 15 de junho, mais ou menos, ali. E aí, a partir do dia 7 é que a gente vai fazer uma migração final com os dados para poder ter todos os dados de fato, tá? Então, quem não identificou, mas a turma foi criada ou alterada algum dado de junho para cá, então é porque a gente ainda vai entrar na migração final, tá? Perdão? Tem aqui nessa alteração de vínculo. Fica só como discente, né? Igor? Me diz o nome do código da turma que você está registrando atualmente. Você pode. Bota aqui, por favor, o código da turma, que quando a gente entrar, eu dou um tempinho e já faço a associação, tá? Não sei se é só. Mas assim, o meu nem aparece as turmas antigas e nem aparece as atuais. Deixa eu verificar. Passa, por favor. Eu já peguei teu nome, né? Deixa eu só verificar ali como é que aparece. Eu vou verificar isso agora. Tá. Nesse ambiente aqui, a gente está usando. Esse aqui é o ambiente que você já usa no dia a dia. A gente não vai usar esse. A gente vai usar homologacal, ponto 5, ponto 5. Desculpa. Pode atualizar a sua senha ali depois para poder entrar. A vida vai ser nova. A vida do telhado vai ser Eu chamo isso de desabafo. Solucionador. Eu vou, ligo o problema e já resolvo. Mas eu vou habilitar essa antes de você começar a prática. Eu preciso só atualizar essa informação para você conseguir entrar. Isso, homologar cal.cig. Eu vou passar ali tudo bom. Eu vou passar aqui, pessoal, só. Estou vendo que as dúvidas, elas também interferem nesse ambiente aqui, tá? Hoje a gente vai usar esse ambiente de homologar cal.cig para poder acessar o sistema. Não é aquele cigar.ufal, tá? Não é esse que a gente vai usar. Alguém mais tem alguma dúvida em relação à turma? Aparece as turmas a partir de 2009. Isso através do Podemos checar, se é o caso, certo? Todas essas dúvidas a gente vai poder conseguir. Eu vou compilar depois, tá? Para a gente conseguir avançar no conteúdo. Mas aí a gente já anota para poder verificar se a produção vai estar bem. Só desse período? Entendi. Desviar de lado, né? Perfeito. Pode. Mas teve de 2022 para cá, não teve? Então tá. Essas informações, então, eu pego o número de vocês para poder pegar essas informações depois. Aqui apareceu o quê? Não? Só um minuto, chega já. Como assim? É porque, considerando que a gente migrou da mesma forma que estava no SUEB provavelmente eles eram divididos, né? Aí no sistema, a gente tem essa discussão sobre a alocação dos docentes em visão de não permitir isso mais pelo sistema e deixar todos os alunos na prática como ocorre. Então, sim, eu posso fazer alguns ajustes na configuração da turma, onde eu vou criando as ofertas pelas coordenações, onde eu coloco os docentes compartilhando o mesmo espaço, né? Porque eles vão estar dando as aulas
Mas as turmas são juntas, né? E aí, nesse caso, as reservas vinculadas os alunos dos cursos que vão fazer parte dessa turma, né? Eles podem ser transferidos para uma mesma e ficar só com essa turma visualizada. Aham. Entendi. Então, isso, nesse caso, seria necessário uma transferência dos alunos, né, para esses casos que já ocorreram no CIUL, que a gente migrou assim. Então, pode ser feita uma transferência de alunos para a turma que realmente vai ficar, excluindo, né, a turma anterior só porque ela existe pelo sistema. E nas próximas ofertas, pode ser já vista a necessidade de se reservar diferentes grupos de alunos numa mesma turma para poder associá-los na matrícula. Nesse ponto, aí é na criação da turma que a gente vai ter que fazer esses ajustes. Aí quem está responsável por essa oferta, que é a secretaria, aí teria que ter essa ciência para poder, se caso ainda acontecesse, transferir os alunos ou então já na oferta poder juntá-los. Desculpa, alguém falou? Não acessou ainda? Deixa eu fazer assim. Menos vai, sem, né? Deixa eu pegar então. Eu já tenho, só me falta no final para pegar o PowerPoint, né? Deixa eu pegar então já aqui. Quem não conseguiu acessar, pessoal, o ambiente de homologação ainda? Aqui. Dá uma simpatia desse vai. Veja se você consegue em outro navegador, ver que essa existe a Chrome ou algum outro instalado. Verifica se pelo Chrome você consegue acessar. Apareceu? Conseguiu entrar. Conseguiu? Só que está acontecendo. Eu acho que ele está acordando, então. O sistema está acordando junto comigo, pessoal. É isso. Vamos dar tempo para ele vai carregando as informações. Tranquilo? Então tá. Quem não tem ainda a turma aberta, aí eu vou precisar reabrir para quando chegar na parte de lançamento de notas, vocês verem isso de maneira mais clara, tá? Pode dar problema nessa parte. Vamos aproveitando então e seguindo para falar sobre esses links e também mostrar um pouquinho aí sobre a cara dessa turma virtual, né? Aqui, claro, eu estou só exemplificando com dados bem aleatórios dentro do sistema, tá? Mas quando vocês acessam a turma virtual, essa página principal aqui aparece com uma mensagem de que bem-vindo à turma virtual, né? Não tem nenhum dado lá inserido e tudo mais. E aqui, à medida que você vai inserindo conteúdos, criando situações, o sistema nessa página principal aqui vai associando as informações. Mas é já importante a gente começar a entender alguns conceitos vinculados a essa turma, né? Quando a gente tem essa aula 1, aula 2, isso aqui é um texto livre para o docente, mas é o tópico de aula, né? É o assunto no qual o tema vai ser abordado naquele dia. Dentro desse tópico que eu crio à parte, eu posso inserir materiais. E aí esses materiais podem ser vídeo, pode ser arquivo, pode ser texto, pode ser imagem, pode ser qualquer tipo de contexto de materiais que a gente vai ver mais à frente. Além disso, você também consegue linkar nesse tópico outras situações interessantes para a turma. Exemplo, enquetes, banco de questionários com base em bancos de questões que você já pode criar dentro do sistema. Não sei se é útil ou se é utilizado com frequência, mas no SIGA você permite ter um banco de questões para aplicação de questionários para os alunos da turma. Então você vai criando categorias, subcategorias, perguntas, respostas, feedbacks, as respostas erradas que esse aluno possa ter. Então você vai montando essa estrutura e deixando o seu banco de questões ali, né, à parte. Pode até compartilhar esse banco de questões com outros docentes, mesmo que eles não estejam na turma. E aí, nessa visão... Pois não.
pode juntar turmas como a gente faz no Moodle. Foi a dúvida que surgiu ali, né? No C-Web, essas turmas elas não são juntas, né? Isso ocorre na prática, ocorre dentro do dia a dia e da rotina de vocês, não é isso? Então, na migração que a gente fez do C-Web para o CIGA, essas turmas continuam separadas, porque é assim que estava no sistema que a gente usou como referência para a migração, certo? E aí, por que essas turmas, na prática, elas são juntas? Só para entender, só para que a gente possa explorar aqui a situação. Disciplina para diferentes turmas. A gente faz isso no Moodle, né? Pronto. É uma só página do ABA, do ambiente virtual de aprendizagem para uma disciplina. Acho que é aquela dinâmica que surgiu na discussão com Exato. que é cada coordenador disponibiliza turma e depois os diretores eles alocam as turmas dentro de um dado determinado horário e fixam o professor. Então Isso. são turmas de cursos diferentes e o mesmo espaço físico naquele momento. Isso é uma prática que o C-Web não permite, é utilizado na prática, né? E no sistema, a gente tem algumas possibilidades e precisa ter uma discussão a respeito das ofertas, né, das turmas, como vão ser realizadas. Porque o que o sistema permite? Permite que alunos de cursos diferentes possam compartilhar a mesma turma, certo? Então, isso é feito através da reserva de vagas, que esses alunos possam, que as coordenações possam articular para a criação da turma. E aí, no caso, o oferecimento não precisaria ser de 2 componentes distintos para um grupo variado de alunos que vão precisar deles. No caso, a oferta pode ocorrer para um componente já elegido, né, já eleito para esse tipo de situação, e as reservas dos cursos que precisam desse componente para integralizar, ou de componente similar para poder integralizar, poderiam ser realizados conforme quantidade e capacidade de alunos, né? Então, nesse ponto, eu posso resolver essa situação pelo CIGA se houver uma articulação na criação da turma, aonde não se oferte 2 componentes diferentes que, na verdade, vão ser dados apenas em um, certo? Uma outra possibilidade é transferir os alunos que tem já na turma, né, diferente, para a turma que, de fato, está sendo dada. E aí, nesse critério, vai haver uma complicação maior, por quê? Porque são 2 componentes diferentes, e vinculados a 2 estruturas, né, a 2 currículos diferentes. E aí, como é que vai ser feito para que o aluno que não está participando daquele componente que foi eleito seja reconhecido? Através de equivalências. Então, a gente tem que ter as equivalências dos componentes para que eu possa ter um componente ofertado, mesmo que não seja do meu curso, mas que, como aluno, eu possa integralizá-lo normalmente e isso computar como carga horária dentro do meu currículo. Então, tem algumas possibilidades no sistema, mas ainda é necessário articular melhor, né? A gente viu isso ontem nas coordenações e ontem com a parte das direções também, que é necessário articular melhor como essas ofertas vão partir das unidades acadêmicas. E caso ainda ocorra essa necessidade de dividir, criar e ficar uma turma sem alunos, enquanto outra tenha os alunos na prática, a transferência desses alunos é que vai ser a possibilidade. A não ser que não tem outra possibilidade. Seria essa mesmo, para a gente poder seguir. Mas sim, existe a possibilidade de sistema para corrigir esse caso, mas aí depende dessa articulação prévia com as coordenações quando forem ofertá-las. Claro. Professora, eu entendi que você tem turmas que acontecem em momentos diferentes, de cursos diferentes, apenas o ABA que está junto. Veja só, a gente estuda ciências sociais, licenciatura e bacharelado, é a mesma disciplina. Ok. Mas acontece em momentos diferentes. São cursos de licenciatura e bacharelado, mas o conteúdo é o mesmo. Perfeito. Quando você lança o sistema em uma disciplina, quando você lança o tópico em uma disciplina, você pode replicar o mesmo tópico para várias disciplinas. Então você não precisa inserir para cada turma. Então é só fazer através... Quando você inserir o tópico, vai aparecer todas as suas disciplinas. Você seleciona todas que você quiser que aquele tópico seja replicado. Então você não vai ter um A, você vai ter vários. Um sistema, uma turma, você vai ter vários. Você consegue inserir uma vez apenas. Memorar e mesmo professor. Exatamente. É específico. Aí é nessa específica que você opta em inserir. Professor, levantou uma questão e fora Vai ter que fazer instância da migração, né? Na migração final. Aí esse é o problema, são turmas eles diferentes. discussão se não ficar num lugar só. Lá no campus do Sertão tem a oferta de algumas disciplinas sem comum para vários alunos, é feita por um núcleo, e não por coordenação de curso. Então, tem um
núcleo de humanidades oferta ciências sociais, que é para vários cursos. Então, a oferta e abre vagas para os alunos desses cursos vão cursar uma disciplina só, em vez de ofertar várias disciplinas que vão ocorrer no mesmo horário. Porque na prática é isso que acontece, No uma caso dela disciplina não para é vários mesmo cursos. horário. No É caso no dela mesmo horário, não? não, são Não. turmas diferentes. Apenas o AVA que traz curso. Porque o exemplo é no mesmo horário. Porque o caso dele já é outro. Aí às vezes tem isso, de turma no mesmo horário. O que eu comentei, Leandro, é que no caso de turmas, eu tenho várias parasitologias, em horários diferentes, cursos diferentes. Quando eu lanço um tópico, eu tenho uma opção de replicar esse tópico para várias turmas virtuais. Então eu lanço apenas uma vez para várias turmas, que é diferente. Eu faço muito isso, claro. Isso também é possível, mas eu acho que nesse caso aí é mais uma organização para não ter que ficar replicando isso em várias situações. Agora, aí tem que identificar, caso a caso, porque pode ser que em turmas diferentes, com horários diferentes, eu já não poderia fazer essa métrica, porque os alunos interfeririam no horário. Situações que envolvam mesmo disciplinas diferentes ofertadas, mas que estão sendo dadas no mesmo período, se dessa forma vai estar contabilizando carga horária 2 vezes para o docente ou só uma, né? Porque foi lançado 2 turmas diferentes com cargas horárias diferentes para esses docentes, né? Então, assim, quando unifica 60, 120, numa turma de 60 horas, esses casos precisam ser esclarecidos para a gente poder saber a solução. Hoje vocês têm esse problema de duplicar carga horária? Mesmo com essa unificação? Não duplica, não. A gente respeita o limite máximo de alunos que está dentro pode conter uma turma. São 60 alunos. Aí a gente, diretores, baseado nesse. Não entendi, mas é na carga horária do docente mesmo, vinculada a ele. Não, conta só uma vez. Só uma vez? Só pode contar uma vez. Só tipo de informação para a gente repassar durante o nosso treinamento junto com os demais. A priori, pelo que eu entendi, a priori, esse semestre ele vai rodar dessa forma. E com a implementação da nova distribuição, esse problema de turma parece que vai ser resolvido automaticamente. Vai ser Dependendo das ofertas, né, que forem feitas. Porque não sei se o Vinícius vai tocar nesse ponto, mas é a situação onde eu tenho a necessidade de identificar qual componente que vai ser ofertado nesse sentido, certo? Porque vai haver aí algum trabalho maior das coordenações para caso para caso seja visto que um determinado componente ele pode ser oferecido por outro curso, as equivalências precisariam ocorrer antes dessas ofertas para que as integralizações ocorram normalmente. Aí pode haver uma resistência em relação mas é o componente da minha, porque está acostumado dessa forma, né? É o componente da minha estrutura que precisa ser ofertado. Eu só vou usar o docente da outra pessoa, né? Do outro curso. Então, nessa situação, para o C-Web, você pedir a docente. Para o sistema, você vai estar criando componentes. E aí, nessa situação, vai haver algumas discordâncias e a gente precisa maturar ainda umas discussões para poder chegar lá no segundo semestre, onde vocês vão ofertar as turmas, e essa situação está um pouco mais esclarecida, certo? Mas se já está no C-Web 2 turmas, no sistema do CIGA continua 2 turmas. E aí a gente vai ver um trabalho para poder identificar essas turmas e poder saber se existe algum conflito nesse ponto. Eu acredito que sim, por quê? Porque são 2 docentes, eu estou replicando, né? Eu estou 2 turmas iguais, basicamente. O mesmo docente, o mesmo horário, mesma carga horária. E isso para o sistema vai acarretar em quê? Em conflito de horário, de replicação de carga horária, entendeu? E aí isso precisa ser revisto para a gente poder ou unificar essas turmas, transferindo um componente para o outro e entendendo qual é o comportamento que a turma que não vai ter esse aluno vai ter. Registro de equivalências, talvez, mas aí tem que confirmar com a gestão sobre esse processo, certo? Só para complementar, isso daí na realidade a mudança vai ter que ser agora no corrente também, justamente por isso. Porque na hora da migração, 2 componentes, um professor com 2 componentes no mesmo horário, isso vai dar conflito. Isso dá conflito. A carga horária vai dar duplicada, pode dar conflito no sistema. Aí, no processo de migração, já vai ter essas 2 turmas vão virar uma só. Vão acabar virando uma só. Aí, como vai ser feito, isso a gente vai ser... Mas você certo. Mas você não está lecionando para uma turma.
Não é uma turma que você vai dar aula. Porque no caso dela são duas turmas mesmo. São duas turmas. Mas Elas parece que sabem tem mais horário diferente, no caso dela. códigos diferentes. Não, mas do ponto de vista prático, você está dando uma aula para duas turmas ao mesmo tempo. Pronto. Do ponto de vista prático, você tem uma turma com 2 cursos, certo? O que o sistema vai visualizar agora? Uma turma com os 2 cursos dentro. Aí, qual vai ser o trabalho? A gente vai conversar com o Prograde, NCA e TI, para tentar juntar as 2 turmas e para você vai passar a visualizar uma turma única. Aí, se a turma é de curso que for, não importa. O que importa é que existe uma turma com os alunos dos 2 cursos. Mas no caso da gente não é duplicado, não. É só, digamos, 4 horas de aula, 3 horas de aula. Não, certo. Atualmente, sim, eu entendo. Mas como para o sistema essa situação não ocorreria, eu não conseguiria, dentro da oferta, locar você dentro de uma turma no mesmo horário que outra turma, certo? Então, essa inconsistência vai ocorrer no sistema, porque já que a gente trouxe esse dado de imigração, a imigração é uma informação compulsória que a gente coloca no sistema, né? Então, nesse caso, essa duplicação, que era tratada no CIUEB, por exemplo, ou nos processos, não é visto pelo sistema porque isso não ocorreria na sua origem, entendeu? E aí, nesse ponto, a gente precisa entender como o comportamento dessa duplicação que ocorre na prática precisa ser replicada dentro do sistema para que não ocorra problemas. E aí é isso. Ok, como o Vinícius comentou, a gente vai ter uma turma, mas uma turma está ligada a um componente, né? E aí este componente tem um código específico. E aí, assim, é essa a necessidade de abertura de mente que a gente precisa ter. Apesar de ser um código diferente da turma, isso na prática não haveria muitas mudanças, porque com a equivalência registrada entre esses componentes, o que importa para o aluno é que ele vai integralizar a carga horária dele, ponto. Independente do componente que está vinculado a ele. Agora, no histórico, vai lá aparecer para o aluno. Histórico, disciplinas cursadas, disciplina X, componente X. E aí esse componente pode ser diferente de outros que ele tem. Mas o componente é uma identificação do componente, não necessariamente do conhecimento do conteúdo que ele adquiriu ali naquele processo, né? Agora, claro, componentes iguais, com a mesma carga horária, com o mesmo conteúdo, pode ser visto uma revisão para entender porque existem Só duplicações para nesse sentido. complementar, para ficar mais claro, do que a gente está acostumado, seria equivalente a fazer o seguinte: os alunos todos foram matriculados com vagas remanescentes em uma disciplina equivalente. E bom, seria exatamente isso. Ou seja, vai existir uma componente equivalente e todos foram matriculados nessa. A aula vai continuar no mesmo meio. Qual é a diferença do ponto de vista de professor? Vai ficar mais fácil. Você vai ter uma pagela para preencher, você vai visualizar uma turma. Não vai ocorrer, se eu dou aula para 4 cursos, eu vou visualizar 4 pagelas. Então, uma pagela só, você vai ter que preencher uma vez. Então, resumindo, 2 disciplinas, o mesmo código, no mesmo horário. Na migração vai dar diferente. Vai se alterar e vai dar do conflito de carga horária também. Porque ao invés de 60... Está sem solução, mas estão procurando a solução. Não, a solução vai ter que ser definida sobre 2 possibilidades. A primeira é a transferência dos alunos e a definição de qual componente que vai ser associado. Porque se eu vou unificar, qual é o componente que fica? Qual é o componente que sai? No IC, por exemplo, 2 cursos. No IC da computação e engenharia, mesma disciplina, dava para estar em 2 cursos. Pronto, aí ok. Isso existe, está aí no sistema, você vai visualizar da mesma forma, 2 turmas diferentes, mas a gente precisa tratar esses casos, porque vai gerar uma inconsistência. Então, por enquanto, vocês vão trabalhando em cima de 2 turmas, mas qualquer alteração que ocorra nessa turma já vai ser um problema, porque você não vai conseguir fazer isso via sistema. Você vai ter que ter, o sistema vai alertar, esse docente não pode ficar nessa turma, porque ele já está em outra. E aí, se eu for alterar docente, se eu for alterar um horário, alguma situação, enquanto eu não mexer nessa turma, talvez até siga, mas a declaração de disciplinas ministradas vai constar elas 2 com situações de duplicação de carga horária. E aí a gente tem que fazer esse levantamento para poder identificar quais são. E aí, numa consulta no banco de dados, a gente identifica turmas iguais com componente, com horários iguais, semelhantes, né? E tem que ser exatamente igual para a gente poder saber que há uma divergência. Você pode fazer docente horário. Perfeito. Você pega um docente, 2 componentes no mesmo horário, então significa que as 2 são equivalentes. Exato. Aí, com essa relação, a gente vai ter que jogar a discussão para a Prograde. E aí, identificar. Temos esses casos, o que fazemos com eles? Unificamos em qual componente, né? Se não unificamos em qual componente, para qual as equivalências são registradas também dessa mesma forma. E aí vocês continuam trabalhando. Todo esse trabalho vai ser uma discussão de consistência de dados entre a migração
e a articulação da gestão. Vocês vão continuar lançando notas, trabalhando nas turmas, certo? Porque quando isso unificar, não é para vocês serem mexidos com isso. Fazer um questionamento. No nosso caso, que a gente trabalha por módulos, tipo assim, um período, no mesmo dia da semana, naquele mesmo horário, a gente tem 3 módulos diferentes. Começa um, depois vem outro, depois vem outro. No CIGA, hoje, a gente não consegue cadastrar os módulos. Então, o CIGA nosso é uma bagunça. O que tem no sistema, no CIGA não, no CIGA. Já estava preocupado. Primeiro Deus, Já está nesse tempo. Meu Deus do céu. O que tem no nosso web não condiz ao que é feito na prática, porque a gente trabalha por módulos e ele tem como disciplinas. No CIGA, a gente vai conseguir colocar que esse módulo começa nesse dia, termina nesse dia, o outro começa nesse dia. Vamos conseguir fazer isso? Acho que eu posso dar uma visão também sobre como funcionam os componentes, né? Porque a gente está aqui trabalhando sobre docentes, mas eu acho que esse contexto do que é componente, do que é possível dentro do sistema, possa ajudar tanto a coordenação quanto vocês a chegarem no consenso. Eu vou só pausar aqui para fazer esse pequeno adendo, tá? Sobre o que seriam as possibilidades de componentes dentro do sistema. Talvez assim eu consiga responder sua dúvida. Esse juntou. Tô tranquilo, o Thiago vai fazer a oferta do semestre que vem. Quem? Thiago. Thiago Imprudente. O Saulo Roberto. Oxi. Você tá caixinha dele. Deixa eu passar aqui para vocês o contexto, que visualmente também vai ficar mais fácil, do que a gente apresentou para os coordenadores também, que pode ajudar a elucidar. Quando eu falo de componentes, tá, pessoal? E aí vocês já vão visualizando dentro das... Só para fazer uma parte, tudo que você viu sobre turmas aqui, eu estou falando do componente disciplina, certo? Porque no sistema, a gente pode ofertar esse componente curricular, que é presente dentro da estrutura curricular do aluno, né, do seu currículo, de várias formas. Então, o sistema entende que componente curricular é uma unidade isolada. Nessa unidade isolada, eu posso ter componentes que podem ser oferecidos com aulas e eu posso ter componentes que são oferecidos sem aulas. E o que seriam esses componentes sem aulas? Seriam aquelas atividades acadêmicas com forma de participação discente exclusiva ou com alguma orientação. Exemplo, a gente tem carga horária flexível, né, na UFAL, e essa carga horária flexível, ela é paga em aula? Não. Ela é paga com o interesse do aluno em relação a algum contexto que vai ser agregador da sua formação, certo? Monitoria, pesquisa, extensão, congresso. As ACS também podem entrar aí. Exato, as ACS também podem ser tipo atividade. E aí para o sistema, ela tem essa divisão, por quê? Porque o que é interesse específico do aluno, que no caso seriam as atividades complementares, na maior parte dos casos, então essas atividades complementares, elas passam a ser atividades autônomas. Eu não preciso abrir turmas, eu não preciso que os alunos se matriculem nela, os alunos mesmos vão registrar os comprovantes do que pagaram e integralizaram dessa carga horária, a coordenação analisa e integraliza isso no seu histórico.
Ou seja, aluno participou de congresso de extensão ou qualquer tipo de evento. Existe na formação, né, no regulamento atual da UFAL, os tipos de atividades complementares que podem ser integralizadoras para a sua formação, né? Então, o evento se enquadra em uma das atividades, se eu não me engano, e aí ele entra no sistema, informa seu certificado, sua declaração, sua comprovação daquele evento, e a carga horária que está disponibilizada para ele é analisada pela coordenação, e a coordenação vai lá e diz, olha, você vai agora ter 30 horas, 20 horas integralizadas devido a esse evento. Não crio turma. Isso é uma situação de atividades, por exemplo, que não são vinculadas a aulas. Outra possibilidade que pode não estar vinculada à aula, trabalho de conclusão de curso. Então, assim, o TCC, ele é uma atividade de orientação, certo? Então, o aluno, ele tem um orientador, mas não necessariamente vão ser dadas aulas nesse contexto. E aí o aluno, ele vai ter que cumprir uma carga horária dele em relação à elaboração, à execução dessa atividade pedagógica, e vai ter uma carga horária para a orientação que vai ser diferente do que ele vai cumprir de fato. Então, se eu tenho um TCC de 100 horas, digamos assim, exemplo, tá? Fictício. Se eu tenho um TCC de 100 horas, essas 100 horas são do aluno. Mas dentro dessas 100 horas, eu posso ter 20 horas de orientação, 10 horas de orientação, que vão ser dadas pelo docente, correto? Se eu estou falando alguma coisa que está divergente da realidade de vocês, por favor, me interrompam para a gente poder chegar na mesma linha de raciocínio. Então, esses são tipos de atividades que podem ser configuradas no sistema como atividades, e nesse caso, eu não preciso abrir turma, eu não preciso abrir matrícula online para esses alunos. As matrículas ocorrem diretamente com a coordenação e a orientação do docente, do aluno, né? Então, é esse o ponto. A gente vai falar também sobre como essa orientação do TCC se relaciona no portal do docente, mas, nesse caso, essas atividades são entendidas como não dadas em aula. Agora, vamos para o ponto onde a gente fala sobre componentes com aulas. Para o sistema, disciplinas é uma forma do componente. E essa forma costuma ser oferecida em turmas. Costuma não, é oferecida em turmas. Então, o que é turma para o sistema? São disciplinas que têm horários e períodos regulares, que é esse o caso que você comentou, que talvez não seja possível, porque para a distribuição dos meus horários na turma, eu preciso que essa distribuição seja regular durante todo o ano-período. Então, eu tenho um ano-período que começa 19 de junho até 20 de outubro, eu vou ter que distribuir horários dessa carga horária durante toda a semana de maneira regular. E aí eu vou ter alunos e discentes envolvidos. Obrigatoriamente tem lançamento de frequência, obrigatoriamente tem lançamento de notas, né? A consolidação ocorre através da turma virtual. Então, essa é a forma mais padrão que existe do sistema e é como se o web trabalhava dentro dos componentes. Então, todo componente migrado do seu web está como disciplina. Obrigatoriamente, eu preciso ter esse fluxo regular, digamos assim, de horários. Só que quando você comentou, existe também a possibilidade do sistema trabalhar com módulos. O que são módulos? São disciplinas. Porém, essas disciplinas elas são dadas de maneira condensada. Ou seja, mesmo que meu período letivo ele comece 19 de junho e vá até 20 de outubro, esse componente especificamente eu vou dar toda a carga horária dele num período muito mais curto do que o período letivo. E aí, nesse caso, quando eu fosse criar a minha turma que, nessas condições, que não estivesse como módulo, aí o sistema iria barrar, porque hoje também já barra, né, dentro do seu web. Você não poderia, porque a carga horária não foi distribuída durante todo o período letivo. Agora, se esse componente ele não fosse do tipo disciplina, ele fosse do tipo módulo, então aí sim, eu tenho uma flexibilidade em cima dessa oferta e eu posso criar minha turma sem problemas, porque eu vou definir o período que ela vai ocorrer dentro do período letivo, não pode ser fora, e dentro desse período letivo eu vou condensar toda a carga horária necessária nos horários necessários ali naquele período. Pode ser também que o módulo seja utilizado para a gente poder fazer um período de aulas em um determinado momento, e aí depois, nesse mesmo ano período, se estende um outro período. Eu tenho faixas ali, isso é muito comum, talvez, nos convênios, onde eu tenho turmas, né, que são formadas no período, e aí depois eu tenho recesso, e depois elas retomam o ponto de onde pararam dentro de um determinado outro período. E isso também é possível através dos módulos. Então, respondendo a tua pergunta, nesse contexto, sim. Os módulos eles podem ser utilizados para esse tipo de componente, mas
como foram migrados como disciplinas, uma vez que no CIEB estava assim, identificaram uma situação que a disciplina poderia ser ofertada de uma outra maneira, né? Ou seja, como módulos, é necessário a articulação junto à Prograde para que esses componentes sejam alterados e você possa trabalhar dessa forma, se assim for. Uma vez mudado o componente, não é só por causa da turma, daquele ano período que vai ser preciso. Ela vai mudar a natureza durante todo, até para todos os cursos que estão vinculados a ela. Quem faz a mudança dessa caracterização de disciplina para módulos é o coordenador de curso ou isso tem que ser direto com a Prograde? Prograde executa essa ação, certo? De alteração do componente. Mas pode ser que nem a Prograde consiga fazer isso devido às associações de alunos vinculados. Então, provavelmente o que vai ocorrer? Na identificação desses casos, a Prograde precisa ser acionada, precisa ser comunicada sobre as mudanças que precisam ocorrer nos componentes. E nessas mudanças, provavelmente a gente vai precisar fazer um trabalho de sistema via banco de dados para poder alterar as informações conforme necessidade. Por quê? Porque tem aluno, tem turma vinculada, e aí o sistema provavelmente barraria essa alteração diretamente. A não ser que fosse criado um novo componente, que aí sim fica livre de associações, e depois esse novo componente seria associado às novas ofertas, porque ele entregaria dentro das estruturas curriculares. Ela pode alterar a estrutura curricular. Pode, mas aí o que vai acontecer? Os alunos que estão nessa estrutura e já integralizaram esse componente, que não vai estar mais. Exatamente, com as modificações e fazer isso. Para não ter problemas, né? Para que manter o passado como estava, se esse for o caso. Certo. E quando a partir de condição implementada, exatamente. Aí o que pode acontecer? As coordenações e as secretarias, eles podem enviar propostas de novos PPCs. E aí essas propostas podem ser feitas via sistema para análise dentro da gestão, certo? Aí é um fluxo de PPC, onde você vai ter lá as informações para poder o coordenador ou o diretor de curso, né, fazer as suas considerações. E aí sim, depois, a análise a ocorrer pela Prograde para confirmação. Mas a questão da estrutura não necessariamente precisa se ela não é articulada. Não precisa, exatamente. É só um novo currículo dentro da matriz que está vinculada a ele. Exatamente. Aí os alunos novos entrariam sobre ela e poderia existir a possibilidade de mudança de currículo dos alunos para essa nova estrutura. E aí teria que, nessa mudança, identificar os alunos, a equivalência, né, vinculada a eles, para que se tiver algum novo componente como esse, né, o aluno que já tiver cumprido, ele vai passar para essa nova estrutura. Se já vai passar, então ele já cumpriu esse componente através da equivalência, que tem que ser registrada antes. E aí, pessoal, a gente também tem um outro tipo de oferta, né, só para complementar e fechar esse parênteses que a gente abriu aqui sobre os componentes, que é importante realmente. A gente tem a possibilidade no sistema de abrir componentes como blocos. O que seriam esses blocos? Vamos pensar, na maior parte dos casos é assim utilizado, turmas teóricas e práticas, né? É o mesmo componente que oferta disciplina teórica, que oferta carga horária teórica e que oferta carga horária prática, certo? Essa oferta ela pode ocorrer em laboratórios e pode ocorrer de docentes diferentes darem aulas teóricas e o outro dar aula prática. E também pode ocorrer de esses horários eles serem diferentes da turma em si, né? Então, vamos pensar na situação onde eu tenho um componente teórico e prático e que a teoria é dada segunda pela manhã e a prática, devido aos laboratórios, elas são dadas na tarde de quarta-feira. Então, nessa condição de bloco, eu posso dividir esses horários, dividir essa carga horária, criando subunidades específicas para elas, né, dentro do mesmo bloco, e o aluno continuaria integralizando o nome do bloco, mas, na verdade, entrando na turma que é teórica e prática. Aí o aluno teria que se matricular nos dois componentes que são ofertados, né, teoria e prática das duas turmas, e aí ele teria que integralizar as duas para poder passar no bloco. Essa é uma condição. Uma outra forma, que vale para qualquer tipo de disciplina, módulo, bloco, qualquer componente que oferte turmas, são subturmas. Aí é uma outra situação também de configuração, onde eu tenho no componente do tipo disciplina, módulo, seja qual for aqui a oferta aqui da oferta turmas,
Eu tenho um horário comum de disciplinas, teóricas às vezes, e eu tenho um horário dividido para a prática. Então, assim, nesse momento onde eu tenho possibilidade de oferecer uma turma com a carga horária teórica comum e a prática diversificada, eu posso criar subturmas, onde os alunos eles vão ser agrupados em cada uma dessas subturmas, para que eles possam cursar conforme o horário de prática e teoria que estão ali vinculados em cada um das faixas que eu criei. E assim, pode ver. Mas isso é criado pela coordenação. Tudo pela coordenação. Oferta de turmas, coordenação e unidade responsável desse componente também pode ser vinculada a essa criação, certo? Mas tudo ocorre antes da criação das turmas, tá? Então, nesse momento, eu tenho aqui, não sei se dá para ver, um exemplo de componente atividade que eu vou abrir ali no sistema porque fica mais fácil para poder dar zoom. Não, estou falando. Isso não vai dar. Porque isso só precisa quando você for quando ele faz a distribuição, todas essas turmas são privadas. Aí tem aqui a turma, tem duas turmas. O Jeremias vai seguir o repertório de estava chegando na tá vendo? Aí você volta todas equivalentes entre si, você aí você tem uma planilha. Aí você coloca eu acho que cada um do sistema fica é o padrão. Acho que são padrão. Agora coloquei só pro aí. Só para exemplificar, então, como é que eu configuro esse componente, lembrando que isso não estava dentro do contexto que vocês, por isso que eu não tinha mostrado, mas é dentro das estruturações do curso que são realizadas entre programas de coordenação de diretorias acadêmicas, tá? Então, um componente para o sistema, ele é criado dessa forma. Eu tenho uma definição do seu tipo, que seria disciplina, módulo, atividade. Uma vez que esse componente aqui é disciplina, ele tem uma modalidade de educação associada, uma unidade responsável pelo seu oferecimento definida. Eu tenho uma informação vinculada ao código, que está atrelado a essa unidade responsável de oferecimento. O nome, posso incluir requisitos, equivalências, já dentro desse componente, para poder fazer com que os alunos, no momento das matrículas, reconheçam o que é pré-requisito, o que é matrícula, o que é equivalência na sua matrícula. E existem alguns parâmetros também que vão fazer com que essa turma se comporte de determinada maneira. Então, se matriculável online, ou seja, se o aluno pode realizar a matrícula online, né? Se o horário flexível da turma, que aqui está não, por quê? Porque é uma disciplina. Se fosse módulo, seria assim para se comprometer com aquele comportamento que eu estava mencionando, de turmas condensadas. Então, horário flexível de turma quer dizer, ela é uma turma condensada, sim ou não, né? E aí, se for, é um comportamento do módulo e não da disciplina. Ela pode ter horário flexível no docente, o que isso quer dizer? O docente, ele vai ser obrigado a ficar naquela mesma faixa de horários e horários da turma, ou eu posso fazer uma articulação onde eu defino os horários e as datas que o docente vai estar em turma. Então, por exemplo, turmas que possuem mais de um docente em aula, certo? Às vezes acontece de um docente assumir nos 2 primeiros meses e o outro docente assumir nos 2 últimos meses, no último período do curso. Eu faço isso dentro da oferta da turma, né? Eu indico, docente X vai ficar de X a Y nesses horários e docente Y vai ficar
de data X e Y nesses horários. E isso é possível devido ao comportamento de flexibilização desse horário do docente, certo? Aí aqui eu também posso indicar se obrigatoriamente tem que ter nota final. Então, é disciplina, sim, ela tem que ter nota final. Se eu posso criar turma sem solicitação, que parte daquele pressuposto de que coordenações solicitam, unidades responsáveis realizam a sua autorização, e aqui a coordenação é livre para poder criar diretamente, sem essa necessidade de autorização de outra instância. Aqui eu também posso informar se necessita de orientador. Ela é uma disciplina, o orientador dela é o docente em turma, certo? Então, nesse caso, não há uma orientação vinculada. E aí, se possui subturmas, que é esse comportamento de conseguir colocar dentro da mesma turma horários comuns e diferentes horários de prática. Baixa um pouquinho, por favor, Matheus. Dentro do componente ainda, do tipo disciplina, eu tenho como dividir a carga horária para ficar mais fácil dentro da minha estruturação. Exemplo, esse componente é de 80 horas, e aqui nessa divisão tem carga horária de aula teórica 40, carga horária de aula prática 40 também. Isso ajuda na identificação dessa forma de atuar da turma. No componente, eu também posso incluir se possui carga horária de aula extensionista. Então, eu posso definir no componente se ela ou não tem uma carga horária extensionista. Porém, na UFAL, a gente sabe que nesse momento, a gente já tem um componente que trabalha toda a carga horária extensionista do aluno que é necessária. Então, nas turmas, nos componentes, eu não incluo essa carga horária. Existe um componente com toda a carga horária extensionista vinculada, e o aluno, quando cumprir essa carga horária, ou melhor, cumprir esse componente, também já vai integralizar essa carga horária extensionista que foi definida, certo? A gente tem discutido no regimento, e aí só para deixar claro, para não gerar uma confusão, caso eu queira, na minha disciplina, colocar uma carga horária de uma prática extensionista, eu dou parasitologia e vou fazer uma atividade, vou levar esse aluno para o campo, fazer coleta de amostras, enfim. Se eu considerar isso uma prática extensionista, você até pode colocar no sistema, mas o que a gente amarrou no regimento é que essas 10 horas, elas não vão compor a ação curricular de extensão, porque é um componente próprio. Né? A gente deixou isso claro no regimento. Então, tem cursos que têm natureza, que pode ter natureza, disciplinas que têm natureza extensionista na sua prática, e eu acho que é interessante até manifestar. E aí a gente questionou ao Alex, que é o técnico da ProEx, se eu tenho disciplinas em que eu assumo uma carga horária extensionista, eu poderia ter um projeto de extensão em que a execução dela é a minha disciplina? Pode, nada impede. E aí você pode cadastrar no CIGA a extensão. Práticas extensionistas das disciplinas de parasitologia, executá-la na sua prática docente no curso natural da disciplina, e você teria certificação paralela, mas não seria uma ACE. A ACE tem outra natureza. Quer a função também função? Nesse caso, aqui eu só defino também o restante dos componentes, que como disciplina eu posso ter ali uma diferenciação. Esse componente que é presencial, eu posso ter uma carga horária à distância? O sistema permite. É assim que está regido no PPC? Se não, não precisa colocar carga horária, certo? Então, nesse caso, aulas, quando eu tenho cargas horárias no componente mencionadas como aulas, significa que docente e discente estão compartilhando a mesma carga horária em sala de aula, certo? Então, esse é o comportamento padrão dentro das disciplinas. E o que muda quando eu tenho uma atividade? Quando tem uma atividade como componente, né, e aquilo que eu apresentei é similar a módulo, a disciplina, bloco, certo? Mas aqui, quando eu tenho uma atividade, a diferenciação é um pouco maior. Pode baixar um pouquinho, Matheus, por favor? Os dados gerais da turma, elas são iguais ao que a gente viu no componente, os mesmos pré-requisitos, as mesmas categorias, mas aqui o sistema já vai começar a entender algumas situações. É uma atividade. Essa atividade geralmente não aceita turmas, porém a forma de participação dessa atividade é coletiva.
O que quer dizer que mesmo com a natureza atividade, eu posso oferecer turmas vinculadas a ela. É uma excepcionalidade. São componentes mistos, digamos assim. Que eu dou aula, mas também possuem carga horária de orientação, então é uma situação que vai ficar mista dentro do sistema. Se for esse o caso, então sim, ela pode, por causa da sua forma de participação, aceitar a criação de turmas. E aí a gente tem as configurações aqui de horário flexível, do docente, a obrigatoriedade de nota final também, ela é facultada. Se eu não obrigar a nota final, o que acontece? Eu preciso, no momento de fechar essa atividade para o componente, né, informar se o aluno está aprovado ou reprovado. Aí entra numa situação de competência e não de nota. E aí, abaixo, só para a gente mostrar as cargas horárias que ficam um pouco mais extensas para serem distribuídas, por ser uma atividade, aí o sistema ele já pode diferenciar a partir do momento em que eu distribuo essa carga horária. Vamos considerar que esse componente ele tem ali 180 horas total, certo? Desse componente de 180 horas total, na minha distribuição, mencionei que 60 horas vão ser de aulas teóricas, né? E ali eu vou ter 120 horas de carga horária de discente orientada. O que significa isso? É carga horária de aluno que vai cumprir a carga horária sozinho ou com alguma orientação assíncrona. Não estamos em sala de aula. Exemplo, estágio. Estágio, você não está do lado do aluno, né, fazendo ali a carga horária junto com ele. Você tem um momento de orientação onde isso pode ser vinculado. Mas a carga horária maior é do aluno. E eu não tenho aulas vinculadas aqui nesse processo, porque o aluno está em estágio ou em alguma outra atividade de trabalho, conclusão de curso, por exemplo. Também se enquadraria dessa forma. E aí, no momento em que eu tenho uma atividade, que ela oferece em turmas, e que existe essa diferença entre a carga horária do docente e a carga horária do aluno, qual é a carga horária que eu vou distribuir em turmas? Eu vou distribuir 60, 120 ou 180? Eu gosto de fazer essa pergunta porque ontem a gente teve interações interessantes. Não vale responder, porque você estava aqui e você já sabe a resposta. Se não souber a resposta, sai dessa turma, porque você não viu. Mas vamos lá, então. No meu oferecimento de turmas, né, eu não tenho que distribuir os horários. Quem faz isso não são docentes. Eu só estou entrando nesse cenário porque a gente está falando sobre componentes, tá? Mas, assim, no momento da distribuição de turma, vocês, como docentes, recebem uma carga horária de aulas, com os horários definidos, certo? Os horários que vocês precisam cumprir desse componente, que é uma atividade que a gente sabe que no seu detalhamento ele tem uma carga horária diferenciada para aluno e para docentes no processo, qual é a carga horária que vocês achariam que seria distribuída nessa turma para aulas? Se eu for criar essa turma, eu vou criar horas vinculadas a 60 horas ou a 120 ou 180? Como? Eu disse que você não podia falar? Ora, você já sabe. Então, nesse caso, não é necessário, para a distribuição das turmas em aula, eu dar o componente completo da carga horária, que seria 180. Eu vou distribuir para docente e aluno 60 horas em sala de aula. Isso vai facilitar o quê? Vamos pensar no seguinte propósito. Eu tenho um estágio, esse estágio ele tem uma carga horária de 60 horas que eu vou dar em aula, porque por algum motivo, dentro desse estágio, eu vou dar conteúdo, eu vou aplicar alguma aula ao aluno nesse período. Se for esse momento, 60 horas é o que vai ser vinculado, ou 40, 30, depende da carga horária também do componente, né? Mas somente o que entra aqui, nessa quantidade de horas aulas do componente, é que eu posso ou que eu consigo distribuir em horários de sala de aula, certo? Isso evita, por exemplo, que eu faça uma alocação docente em 300 horas de aulas, que ele não vai cumprir, mas fica bloqueado para outras turmas que ele precisa estar associado ao momento. Então, o aluno ele continua integralizando 180, mas, porém, a aula que vai ser dada nesse tipo de componente apenas vai obedecer 60 horas. E é isso que vai ser distribuído dentro dos horários da turma. As 300 horas, por exemplo. A maioria das graduações tem estágio. Estágio é uma disciplina que são 300 horas. Então, não tem momento de sala de aula. O aluno está estagiando, está lá para cumprir 300 horas, fica lá com o coordenador do estágio, lá da disciplina, né? Mas como seria o cadastro disso? Não entraria sala de aula, não entraria sala de extensão,
Mas entraria carga total de 300 horas. Aí ele continuaria sendo um estágio, atividade do tipo estágio, mas a forma de participação do aluno não é mais coletiva, não é mais em sala de aula. Aí eu tenho uma forma de atividade de orientação individual, caso eu precise ter algum orientador vinculado, ou atividade acadêmica individual. Porque aí não vai ter nem carga horária do docente vinculada, 300 horas é só para o aluno e eu não tenho que criar turma nem outro tipo de situação nesse sentido. Entrava daquela forma, né? A gente recebe a lista de alunos, no final disso só dá uma nota, mas acabou, não tem chamado, não tem nada. Então, pode ser. Novamente, para fazer essa alteração e essa distribuição dos estágios, por exemplo, da carga horária, novamente quem faz isso é a prova. Exatamente. Precisa entrar em contato. Caso identificado alguma inconsistência, sim. Caso a caso, né? Com isso, com sua especificidade. Exato, porque, por exemplo, ele acabou de mencionar que nos estágios, 300 horas só para aluno. Nas últimas reuniões que a gente teve, aí já houve uma divergência em relação a esse entendimento. Não, o meu estágio a gente dá aulas. Então, se dá aulas, esse componente tem que ter uma forma de participação diferente do estágio que você aplica. Com a gente, é 10% da carga Vai horária. falar, eu deixo falar agora. Com a gente, 10% da carga horária do estágio é de seminários e orientações. 10% da carga horária. Então, os 10% dos alunos estão em professor, Em aula. Em aula. Então, essa carga horária é distribuída em sala de aula. Então, tem ali 10 horas, 20 horas, eu faço essa porcentagem. Mas é a forma de participação que vai dar essa orientação. Pode falar. Estágio normal, existem três categorias de estágio. Existe a categoria dos estágios no âmbito do eixo educação. Eles vão estar divididos geralmente em 3 ou 4 períodos, de 100 e poucas horas, onde você tem uma carga horária X teórica, que é para os professores fazerem justamente seminários, fazerem discussões, por aí vai. Tá? Você tem um estágio no eixo saúde, que é basicamente um estágio, em teoria, coletivo, porque está amarrado por norma federal aos últimos períodos do semestre, tendo que ser ofertado na forma de turma coletiva, certo? Mas onde não há essa parte teórica, há somente os momentos de orientação. Alguns cursos fazem, sim, os momentos de seminário para troca com convivência e tudo mais, mas atende muito mais a uma prerrogativa perto dos 10% que o professor acabou de falar. E existe o geralzão, né, que é os demais bacharelados, e aí o aluno, o estudante, entra a partir do 5º, 7º período do curso e ele vai ter no fluxo individual. Mas nesse sentido, você citou as 3 formas de participação que o estágio ele pode se comprometer. Então, eu posso ter um estágio com atividade especial coletiva, posso ter um estágio com orientação individual, posso ter um estágio com orientação acadêmica apenas, só com uma atividade acadêmica. Então, depende da forma como a organização do curso entendeu aquela proposta pedagógica. Por isso que é caso a caso. Eu não posso chegar e pegar todos os estágios e jogar tudo na mesma forma de participação. É interessante pensar que o CIGA, na verdade, ele faz uma correção que o CIUEB deturpou. Porque a carga horária vivenciada pelo aluno em estágio, ela não é a carga horária docente, como o CIUEB ele trazia. Então, assim, a gente tem discutido, né, junto com a direção, eu tenho, por exemplo, 600 horas, eu tenho 3 alunos em estágio. Eu tenho 600 horas em um semestre, na prática, quem sabe, eu não dei aula. Não dei 600 horas de aula. E aí, internamente, né, a direção de CBS regulamenta isso, assumindo que, internamente, a gente não pega o documento do CIUEB para comprovar nada e a direção é que emite a carga horária docente. Não é isso, né? Então, por favor, o CIGA, ele corrige isso, porque a gente vai precisar pensar, e aí a provocação que eu faço à Prograde, que eu já fiz em outros momentos, ou a gente vai ter que pensar a realidade de cada curso, de cada unidade de cada curso, para que esta unidade defina o que é carga horária docente em estágio individual, que é uma natureza, coletivo, que é outra natureza, e o volume de trabalho do coletivo acaba sendo maior que o individual, e de TCC, porque, por exemplo, hoje TCC para a gente é quantidade, eu tenho 5 orientados de TCC. Mas isso, atualmente, não é convertido em carga horária. E a gente está atuando. A gente está gastando parte da nossa atividade docente na formação do discente. Então, são elementos que a gente vai ter que pensar, porque o sistema corrige o que antes não existia no outro sistema. Então, se eu tenho 5 orientados, como isso impacta a minha atividade docente na oferta de disciplinas? Então, se a gente não pensar essas dinâmicas, institucionalmente ou individualmente nas unidades, a gente não vai ter como alimentar o sistema de forma adequada. Então, a gente vai ter um bom sistema que nos permite corrigir deturpações e a gente vai simplesmente chegar lá e botar 300 horas de estágio
E vamos lá, na prática, quem aqui falar que trabalhou 200 horas numa disciplina de estágio, me desculpe. Está trabalhando demais. Né? Então, a gente aproveitar o sistema para a gente. Só uma coisinha, assim, porque a gente acha que está se estendendo um assunto também para tranquilizar o pessoal, né? Que essa parte é legal entender a estrutura das disciplinas, mas que todo mundo saiba que as coordenações das direções já estão cientes dessa estrutura e que é competência deles, né? E vai aparecer no meu sistema, como docente, depois, a disciplina com a estrutura certa, minha carga horária. Sim, sim. Porque tem milhões de modelos de estágio dentro da própria FAO. Perfeito. Eu nem vou me estender muito, eu só estou entrando nessa seara justamente para que o entendimento sobre as possibilidades possam envolver, porque no momento das turmas, eles vão entender, porque estou aqui com uma turma de 300 horas, né? Vai haver um problema em relação a isso, enfim. Mas é isso que eu só queria complementar. A gente fez esse apêndice para poder pegar esse gancho que eu acho importante do entendimento das possibilidades de turmas que vocês possam ter ou não dentro do sistema. E também, até para corrigir ali, aqui você está vendo que nessa carga horária de orientação, aqui está 30, mas como já foi colocado, essa carga de orientação, que mesmo não mexendo no componente, ela vai ser igual à carga horária de aula, onde eu vou aplicar ali abaixo da orientação, certo? Então, a minha orientação em sala de aula vai ser a mesma, que vai ser vinculada, só que nesse caso a carga horária total do aluno é 180. A gente fez essa parte, só para vocês entenderem esse contexto, e aí a Vera já avisou ali que a comida está pronta, a gente tem um coffee ali para poder oferecer a vocês, mas a gente volta com o seguinte entendimento, tá? Nas turmas que vocês vão visualizar, tudo disciplina, tá? As informações, a carga horária é igual ao que está nas disciplinas dos componentes. Quando a gente fala de turma virtual, a gente não fala de atividade, exceto se ela for coletiva, tá bom? Pessoal, então vamos lá, né? A gente citou a questão da turma virtual. Não? Não vai. A gente vai ter esse material para repassação ou a gente vai ter que criar um pedaço? Vai ter uma conversa, eu vou disponibilizar o mesmo material que tem aqui para vocês. Se vocês acharem que é útil para vocês, ótimo, tá? Porque se for, aí se precisar de algum material extra, acredito que nesse caso possam ser formados por vocês. Exemplo, olha, sabe, eu não tenho conhecimento do conceito que vocês já utilizam dentro das suas práticas. Então, olha, pelo regimento X da instituição, a gente tem que lançar a frequência dessa frequência aqui, dessa forma. Então, vocês podem adaptar a linguagem, né, do que vai ser passado. Mas qualquer dúvida, eu também estou à disposição nos demais canais que vão ser disponibilizados para vocês nas formações, tá certo? E, inclusive, na segunda, quando vocês forem apresentados, eu vou estar virtualmente também. E qualquer dúvida podem acionar os grupos que a Vera informou que vão ser criados para poder facilitar essa comunicação com algum problema, dúvida, etc. Pode falar. Só uma informação para complementar. Esse material da ajuda que é disponibilizado pelo FRN, vocês estão clicando aí e estão vendo, né? Nesses casos, pessoal, nesses links aqui dos materiais, eles têm vários... A própria FRN já disponibiliza um documento com todos os links na visão da FRN em relação aos seus processos. E essas visões, às vezes, estão desatualizadas, porque foi uma documentação criada há algum tempo atrás. Porém, turma virtual, portal docente, não costumaram ter muitas alterações, não. Assim, ao longo do processo, foi mesmo mantida a forma como estava lá na documentação. Então, pode ser útil também para vocês. Então, teve uma dúvida também antes de a gente ir para o coffee, que eu acho importante também compartilhar com vocês. Mas o que é que de fato o docente vai fazer? Aí eu jogo a pergunta para vocês. O que é que vocês, como docentes, realizam no dia a dia das aulas e tudo mais? Quais são as operações práticas que vocês fazem no dia a dia? Se alguém deve citar um exemplo, dois. Conteúdo ministrado, né? Então... Exato. Então, tudo isso que vocês fazem no dia a dia é o que a gente vai ver dentro da turma virtual. Por isso que a gente tem esse espaço aberto para poder discutir sobre turma virtual. Surgiu uma dúvida, mas eu não vi nada sobre, né? Eu compartilho aqui também, porque é uma situação que pode estar ocorrendo no pensamento de vocês. Mas eu não vi nada ainda sobre portal do docente, está tudo aqui. Docentes, eles incluem as informações dentro das turmas no qual estão vinculados, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho agora sobre essa parte.
Então, isso é link, tá? Essas informações que eu passo aqui para vocês, então, direciona para um link onde vai estar as informações da FRN, né? Mas a série de apoio. Mas eu vou aqui primeiro começar a configurar algumas situações para vocês. A primeira delas é, dentro da turma virtual, assim que vocês acessam, já sabe que a gente tem ali um menu principal, onde tem as informações ali que vocês vão alimentando. Todo esse contexto aqui é a tela principal do módulo. Aqui nessa parte esquerda, a gente tem o menu que vai ser utilizado para achar as funções que vocês vão ter no dia a dia. Então, a gente tem um grupo de menus ali que envolve a parte de plano de aula, tópicos, visualização dos participantes, publicação de notícias, se você achar alguma situação relevante a ser compartilhada. Aqui, todas essas caixinhas também são menus que habilitam outras funções, certo? Então, toda prática que vocês vão fazer vão ter algum link aqui vinculado a esse menu. Do outro lado, a gente tem algumas informações que o sistema organiza com base nos lançamentos que são realizados nesse menu. Então, aqui a gente tem o andamento das aulas, né, para identificar aqui a quantidade de aulas que já foram percorridas até o processo, da data que foi visto. As últimas notícias que foram lançadas por vocês dentro da turma virtual. Vocês, como docentes, podem organizar enquetes. Pois não? Pode falar. Essa página dessa forma, Exato. Aí, Porque pra gente, por exemplo, quando clica aqui, aparece início, fim e descrição. aqui é só um exemplo de como seriam os elementos criados. Não, perfeito. Vocês vão ver uma tela praticamente com uma mensagem onde informa dados, bem-vindo à turma virtual, algo nesse sentido, e a partir de então você pode começar a alimentar. No final desse nosso momento, vocês vão voltar essa tela principal e vão ver que as informações já vão ter alteradas ali com base nesses números, tá? Mas aqui é só um exemplo sobre as possibilidades, porque eu tenho questionário, tenho tarefa, tenho enquete. Como seria as enquetes? Então, vamos ver. Vamos trabalhar aqui em cima delas. Vou primeiro apresentar as funções principais e aí vocês já vão trabalhando. Mas enquetes está aqui, ó, dentro das atividades, vocês vão ver lá as informações. É só abrir os menus que vocês vão tendo as opções disponibilizadas em cima deles, tá? Então aqui a gente tem a possibilidade da turma. Vamos começar a mexer nas operações daquele menu que a gente viu lá. Então, quando vocês acessarem o menu da turma virtual, eu vou até adiantar aqui para vocês identificarem, lá no menu da turma virtual, a gente tem a opção de configurações, certo? No menu de configurações, a gente tem a opção de configurar turma. Essa configurar turma é essa telinha aqui que eu estou mostrando para vocês, está baixinho, mas eu quero que vocês acompanhem dentro do sistema também. E aqui, o que é que ela possibilita? Ela possibilita uma personalização mais específica, mais amigável, para caso vocês tenham essa necessidade. Então, em teoria, o que é que ela vai permitir? Ela vai permitir que você mude o layout de entrada da turma, como a visualização das notas vai ser feita pelo aluno, as permissões do aluno na turma e também como é que você vai desmembrar essas formas de avaliação nas unidades, se assim você desejar, certo? Então, o que é preciso aqui nesse momento? Ela já tem configurações padrões. Se você concorda com elas, só salvar no menuzinho que fica lá embaixo. Caso não, você altera as informações que tem lá. Fique à vontade, pode falar. Nessa página que você está, tem lá a permissão do aluno e a quantidade de megas que é permitida. Quantidade de? Megas. E arquivo, ali na parte de arquivo. Isso. Pode ver. Aí, eu não sei vocês, mas a minha caixa de drive já não cabe mais nada. Aí como é que eu vou receber do aluno se já está no caixa? Nesse caso, o sistema ele tem uma configuração também de... Ele tem um diretório interno na turma virtual que guarda as informações da turma virtual, certo? Não ocuparia o espaço do drive que vocês têm hoje na conta. Agora, essas informações aqui, elas também têm um limite, certo? E esse limite de arquivos é definido com base na infraestrutura que comporta esses dados. Qual é a média? A média aqui, 50 megas seria o total, e aí você poderia ir colocando 10 megas, é pouco, né? Às vezes assim, manda um vídeo quase 200. Então, nesse sentido, o que pode ser trabalhado, se for excedida essa capacidade de quantidade de arquivos que são enviados, é solicitar o link onde você vai compartilhar essas informações e tudo mais num drive,
e aí não precisaria baixar as informações para que fiquem aqui disponíveis. Mas o que você jogar dentro da turma virtual também vai ficar disponível ali nas opções de atividades, onde vai ter uma informação do seu diretório aqui dentro da turma virtual. Aí você pode organizar pastas, visualizar os conteúdos que são colocados aqui, certo? Mas realmente há um limite. O padrão aqui vai até 50, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado, mas quando vocês abrem aí, vai até 50, né? Então, assim, é o limite máximo, entendendo a capacidade de infraestrutura que esse sistema vai possuir. Por aluno. Por aluno. Até mais 50. Exatamente. Um outro ponto aqui, pessoal, que também eu acho que pode ser interessante, alguém perguntou sobre enquetes, né? Aqui na configuração você diz, docente vai poder criar enquete, ok. Aluno pode? Vamos usar essa liberdade para os alunos criarem enquetes nas turmas? Então, assim, pode ser que você habilite, mas aqui já fica configurado como não. Então, o aluno ele só visualiza e participa das enquetes que você criar, mas não cria nenhuma. Aqui também existe uma possibilidade dentro do sistema que é organizar os alunos em grupos. Assim, é uma possibilidade, mas não sei se é tão praticado hoje. Trabalhem em grupo, né? Se organizem. E aí, no sistema, para a turma, se você cria um grupo, esse grupo é para a vida, né? Você fica ali até o final desse curso que está sendo praticado na disciplina. Mas aí organiza, ajuda a entender quais são os alunos que estão vinculados a quais grupos, e os alunos podem se dar nomes. Então, assim, é uma configuraçãozinha para poder deixar mais interativo, digamos assim, as informações de grupos que são criados em sala. Mas, assim, você pode permitir ou não que esses alunos possam alterar o grupo, porque senão fica grupo 1, grupo 2, grupo 3, certo? Mas aí eu posso criar grupos específicos de nomes específicos também para isso. Existem outras possibilidades aqui, eu acho que essa é a mais interessante para vocês. No cadastro das avaliações, a média das unidades, ela vai ser computada como? A gente sabe que tem 2 avaliações hoje dentro dos componentes, correto? Então, dentro desses componentes, essa média da avaliação 1, essa média da avaliação 2, que vai compor a média final, vocês podem definir como querem trabalhar. O Moodle também já tem essa possibilidade, se eu não me engano, né? Então, fazendo paralelo, funcionaria de forma semelhante. Dentro da unidade, eu posso configurar. Eu quero que essa minha média final seja aritmética. Essa média da avaliação 1 seja aritmética. Eu quero que essa média da avaliação 1 seja ponderada com os pesos que eu vou distribuir aqui. Ou então vai ser uma soma das unidades que eu vou criar. Então eu defino como eu quero que cada média seja computada. Isso interfere na média final da nota? Não, porque eu estou ali só trabalhando em cima da composição das médias isoladas. Aí essas médias isoladas, elas são calculadas para chegar a uma média final. Então por isso você consegue fazer essa subdivisão sem problemas, certo? No caso, esse cadastro de média que está falando aqui não é da nota que vai ficar no aluno da B1 e a B2, não. Não. As atividades extras que a gente está Exato. fazendo. Para compor essa nota, você vai fazer uma prova e uma... Exatamente. Aí essa prova e essa seminário, alguma coisa assim, vai ter qual valor e como é que vai ser o cálculo para chegar à média final. O sistema só permite que você insira isso dentro do sistema. Primeiro eu vou ter que inserir essa avaliação, para depois colocar o peso. Porque nesse caso a gente vai fazer esse lançamento lá no lançamento das notas. Então primeiro a gente configura, eu quero que a minha média final seja assim, assada, na 1 e na 2. Ou então eu não quero nada de diferente, vai ser só uma média final mesmo. E aí eu digito só uma nota na avaliação e ponto. Mas essa é uma configuração que tem que ser feita antes do lançamento das notas. Tem a permissão de somas, as notas da avaliação. Vamos que, por exemplo, eu trabalho em matemática e faço listas. Então, vamos dizer que eu tenho 5 listas e a soma das 5 listas seria 9. Onde é que eu cadastro a nota de cada lista? No lançamento de notas que eu vou chegar também. Aqui eu estou só configurando, certo? As informações que eu quero que a turma se comporte. E aí, chegando no lançamento de notas, você vai poder subdividir, criando subunidades dessas avaliações. Aí vai lançar cada uma delas, conforme a configuração que você definiu aqui.
E aqui a gente tem outras informações também de lançamento. Qual é a data da avaliação 1, a data da avaliação 2. São configurações que vão te ajudar a trabalhar em cima da turma virtual da maneira que acharem mais pertinente, tá certo? E as regras que você pode modificar estão aqui. Pois não? Como? O coordenador já toca lá. E os alunos já sabem como vai ser. Quando você clica, as datas sim. Fim da primeira. Entendi, as datas das notas, né? Mas aqui na turma, quando a gente for trabalhar com a turma do curso, vocês vão ver. Não está aquele do não, está aquele que do curso também, a quantidade das avaliações que você vai ver, entendeu? Mas vou chegar lá, vamos voltar. Aqui é só para exemplificar as possibilidades que vocês possam ter ali dentro de configuração de turma, tá? Por que isso é importante? Porque se você chegar direto no lançamento de nota sem configurar ou salvar, vai dizer, é necessário configurar como você quer que essa turma se comporte, tá? E é uma situação do sistema para a habilitação dessa turma.